Boa tarde, irmãos. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho meditar com os irmãos o texto que está no livro de Atos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Então muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Irmãos, em meio a uma provação intensa de perseguição, de morte, de prisão, a igreja estava em oração. Herodes, nesse período, perseguia intensamente a igreja. A religião também da época perseguia intensamente o cristianismo. Tiago havia acabado de ser morto. E agora Herodes, vendo que a apresentação de Tiago em meio à multidão, passando Tiago a fio de espada, agradou aos judeus, ele agora prende Pedro e deixa Pedro acorrentado com escoltas de soldados, tensionando apresentá-lo ao povo para matá-lo como matou Tiago. Mas o que fazia a igreja, diz aqui o versículo 5, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oração incessante por parte da igreja a favor dele. E olha como estava Pedro, irmãos, diz o versículo 6, Pedro dormia entre 2 soldados. Irmãos, que diferença de Pedro, antes do Pentecoste para depois do Pentecoste, quando ele realmente é revestido do Espírito Santo de Deus, vai buscar aquela comunhão com Deus. Ele sabia que Tiago, o seu irmão, em Cristo, havia sido morto e que Herodes tensionava o mesmo com ele, mas ele sabia também que ele só morreria no tempo de Deus. Ele devia estar cansado, irmãos. O que ele fez? Ele dormia. Enquanto ele dormia, a igreja orava. E Deus enviou o seu anjo, que o despertou e o tirou de lá. E ele vai dizer aqui, irmãos, mais adiante: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Aí ele vai ter com os irmãos. O que os irmãos estavam fazendo? Os irmãos estavam congregados e orando. Olha só que bênção, irmãos. Os irmãos estavam congregados e orando por aquela situação. Enquanto isso, Deus enviou o seu anjo. Irmãos,
Deus envia os seus anjos para guardar os seus servos, porque Deus tem uma missão para nós, tem propósito a se cumprir. Nenhum de nós parte dessa vida sem que o Senhor esteja à frente disso. Se Tiago aqui morreu, foi porque o Senhor assim permitiu. Mas o Senhor não permitiu que Pedro morresse, e a igreja clamava de forma incessante. Como agir em meio à provação, se não orarmos intensamente, estarmos reunidos como igreja do Senhor, como um só exército, orando, clamando ao Senhor para que o Senhor opere milagres? Mas se o Senhor decidir chamar um de nós, como chamou Tiago, como vamos fazer? Nos desesperar? Não, continuar confiando no Senhor e fazendo a obra, pois foi para isso que o Senhor nos chamou, avançar sempre, retroceder jamais, e como um só corpo, uma só igreja, orar de forma incessante uns pelos outros, porque o Senhor tem enviado os seus anjos para nos livrar e nos guardar de todo mal. Amém, igreja? E que o Senhor fortaleça cada um dos irmãos. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa tarde. Muito obrigado por esse momento, pela Tua palavra que nos edifica e nos fortalece. Leva-nos, ó Pai, a sermos como esses irmãos, Senhor Deus, que de forma incessante se reuniam para orar em meio à provação, ó Pai. E o Teu servo, no meio da prova, ele descansava no Senhor, sabendo que o Senhor estava no controle da vida dele, ó Pai. E o Senhor não quis que Herodes o atingisse, e o Senhor enviou o seu anjo, e em meio ao impossível, ó Pai, o Senhor operou um milagre, porque o Senhor é o Deus do impossível. Ó Pai, fortaleça a sua igreja com essa palavra, e que possamos orar de forma incessante uns pelos outros em cada situação, como a situação que estamos vivendo nesse momento. Livra, Senhor Deus, os teus servos, repreenda todo mal, cura toda enfermidade e fortaleça a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Um abençoado sábado a todos, queridos irmãos.